Oi, gente, bom dia. Bom dia, Rosa. Bom dia a todo o pessoal que já está acompanhando a gente. Quem já está chegando, bom dia, bom dia. Ótimo domingo para vocês. Um ótimo dia. Domingão delicioso. Um domingo lindo, abençoado, né? Cheio de amor. Bom dia. Salve, Samanta. Tudo bem, querida? Garota da live é bom, hein? Fala sério. Deixa eu só baixar meu computador aqui, gente. Vai compartilhando a nossa live, que hoje nós vamos falar de um livro lindo. Oi, Gabi, bom dia. Bom dia, Elda. Tudo bem? Que saudade de você. Como é que você tá, mulher? Tudo bem aí? Bom dia. Gente, vocês perdoem essa cara, né, de sono, que a gente acorda cedo, né? Mas domingo a gente gosta de fazer preguicinha. Então daí a gente fica com essa cara, né? Cara de sono, mas a gente já desperta para que a gente faz para fazer aquilo que a gente está com vontade. Oi, Cris, bom dia. Oi, Rosimeire. A gente fazer aquilo que a gente está com vontade, a gente fazer tudo aquilo que nos é permitido. Então vamos, e hoje a gente vai falar de um livro lindo, que é o do Aimin Sunim, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Renata, bom dia. Bom dia, Prisciane. Bom dia para Ana Paula Paiva, Cir de Paula também, Marcelo Wenzel. Ó, gente, esse vai ser o nosso livro de hoje. Oi, Nercília, bom dia. Esse vai ser o livro que a gente vai estudar hoje, que a gente vai falar um pouquinho dele, que ele tem tantos ensinamentos lindos, tantos ensinamentos que fazem diferença na nossa vida, e é isso que a gente vai estar falando hoje, tá? Sobre esse livro. E eu vou esperar só um pouquinho para o pessoal começar a chegar. Ivetinha, bom dia! Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A Ivetinha que foi aniversariante dessa semana. Beijo, Ivete. Beijão aí. O Marcos Fonseca tá com a gente. Jussara Gomes, bom dia. Bom dia para todo mundo. Depois eu curto os comentários lá. Vocês sabem que eu vou curtindo depois tudo. Gente, vai mandando mensagem, tá? E vai compartilhando a nossa live aí. Rê, tô aqui, firmando o passo. Firmando o passo, como dizia minha avó, tô firme que nem prego na areia, vai tá tudo caminhando. A gente vai seguindo. A gente segue a vida, que a vida não para. Oi, Fátima Machado, bom dia. Rê, bom dia para Maura Santos, bom dia para todo mundo. Gente, então, ó, nós vamos começar, já não vamos perder muito tempo, não. Enquanto isso, o pessoal vai chegando na nossa live, o pessoal vem chegando com a gente e a gente vai seguindo por aqui. A gente vai fazendo diferença nesses dias de pandemia. Eu só quero comentar com vocês, muitas pessoas estavam confiantes, né, de que o comércio poderia voltar a abrir na quarta-feira, porém a gente ainda não sabe como vai ser, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente espera que tudo que for feito, que tudo que aconteça, seja da melhor forma possível para todas as pessoas, né, para todas as pessoas, para a humanidade. E eu tô com o propósito de fazer uma meditação, 2 meditações semanais para a humanidade, para o planeta Terra, para essa falta de amor ao próximo que a gente está vendo por aí. Então, de repente, a gente pode se unir fazendo essa meditação. Vocês podem me auxiliar, vocês podem me ajudar, a gente pode estar junto nessa, dando as mãos, porque eu acredito muito no poder da força que a gente tem. Gente, esse barulho quem está fazendo é meu marido, tá? Ele tá lá quebrando todas as panelas lá na cozinha. E eu acredito na força do ser humano, eu acredito na força do amor, eu acredito na força da humanidade. Eu acho que a gente pode mudar muito isso, eu acho que a gente pode fazer diferença na vida de pessoas, tá? E é isso que eu faço todo dia. Quando eu estou no meu trabalho, é isso que eu tento fazer quando eu venho aqui, para a gente conversar um pouquinho, para a gente fazer essas lives. E aí hoje eu estava pensando, eu tenho esse livrinho do Minutos de Sabedoria, e eu estava pensando numa mensagem, né, para a gente começar a nossa live, para a gente falar. E bom dia, Dani, bom dia, Kelly. Gente, olha só, a mensagem que saiu hoje, eu até deixei um post-it aqui para mostrar e para ler para vocês a mensagem. É da página 150, que diz o seguinte: quando der uma esmola, não anuncie a todos. Não saiba a sua mão direita
o que faz a esquerda. Ajude sem alarde, para não humilhar aquele a quem a sua generosidade ajudou. Respeite o próximo e ajude sempre, mas em silêncio, porque o Pai que vê no segredo o recompensará muito mais do que o reconhecimento público que tiverem os seus atos. Eu gosto de dizer uma frase, que caridade não é publicidade, tá? Eu gosto muito dessa frase e eu acho que sim, a gente tem que, assim como as nossas orações, que a gente faz no silêncio, eu acho que isso também a gente podia fazer em silêncio, tá? Eu acho que, óbvio, que a gente sabe que tem pessoas maravilhosas, que têm grandes projetos. E eu não estou falando dessas pessoas e nem desses projetos. Eu estou dizendo da questão de que às vezes as pessoas se aproveitam de uma situação, que às vezes as pessoas se aproveitam da carência do outro, né? Para poder, de repente, se beneficiar. Então, eu acho, e principalmente, né, esse ano, que é um ano político, então que a gente fique atento, tá? Que a gente fique atento a todas essas questões, que a gente abra os nossos olhos, que a gente abra a nossa mente para a gente entender, para a gente ver, e se nós formos fazer algo, que a gente faça do fundo do nosso coração, no silêncio, tá? Um beijo para Zeneide Prates, um beijo para Ângela Caron, a Zidonade, beijo, Zi, saudade, beijão para Vânia Santana. E aí a gente vai para o nosso livro. Gente, mais de 3 milhões de livros vendidos, ó, do Ainin Sunim. Eu adoro esse livro, gente. E é um livro aqui que diz na capa, um livro para os dias de hoje, repleto de verdades universais, lindamente escrito e ilustrado. Cada parágrafo possui a própria semente que cria raízes para a sabedoria mais profunda e atemporal. Uma obra para se ter sempre à mão. Gente, é um livro maravilhoso. E, na verdade, quando eu li esse livro, eu parei para pensar e falei, gente, é a pura verdade, que a gente, na verdade, só vê algumas coisas quando a gente desacelera. E o mundo pediu esse desacelero pra gente, né? O mundo pediu essa desaceleração. A gente pediu uma tranquilidade, pediu uma paz, pediu um sossego para nossa mente, para o nosso ego, para o nosso coração, para nossa alma. E aí a gente fica só pensando, né? Como vai ser daqui para frente? Daqui para frente a gente vai ver todas as coisas que a gente precisa ver. Gente, é lindo o livro, é muito ilustrado, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha que lindo. As coisas que você só vê quando desacelera, ó. É lindo. Vai compartilhando. Bom dia, Silvinha. Vai compartilhando aí essa live, gente, pra gente chegar mais longe, pra gente levar para mais pessoas. Marque as pessoas que de repente vale a pena vir assistir. Gente, o Haemin Sunim, ele traz coisas importantes. Ele é um monge zen budista. Ele é ex-professor de uma faculdade de artes liberais em Massachusetts. E ele é um cara assim que traz tanto esclarecimento pra gente. Bom dia, Simone. Tanto esclarecimento pra gente que às vezes a gente para assim e fala, poxa vida, como eu não percebi isso antes. E em 2012, esse livro, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, foi lançado também na Coreia do Sul e ficou em primeiro lugar na lista dos mais vendidos durante 41 semanas. Gente, 3 milhões de livros vendidos, né? É muita coisa, é muita gente lindo. E olha só o primeiro capítulo do livro. Descanso. Exatamente o que a gente falou nas nossas lives, principalmente na live do Milagre da Manhã. Descanso. E aqui já tem uma pergunta. Por que sou tão ocupado? Porque tudo ao meu redor está indo rápido demais. Eu paro e me pergunto, o mundo é agitado ou será que é a minha mente? Lembra que eu disse para vocês que a nossa mente mente pra gente? A nossa mente mente pra gente. E se a mente mente, automaticamente a nossa mente só quer ficar girando, acelerando, louca, quer ficar trabalhando o tempo todo. E se a gente não desligar essa mente, a gente não para. A gente não descansa nem quando a gente deita para dormir. Porque a mente não desliga, ela fica funcionando o tempo todo.
E é preciso que a mente desligue, porque o mundo é agitado ou será que é a minha mente que está agitada? Será que é a minha mente que está numa agitação? Por quê? A gente costuma pensar, segundo o Raimin Sunim, que a mente e o mundo coexistem de forma independente, mas não, a gente está interligado nisso tudo, né? A gente está interligado porque nós somos o mundo no mundo, não é? Porque nós somos um mundo individual, com todas as nossas capacidades, com todas as nossas virtudes e as nossas qualidades. Então, nós somos um mundo que está dentro de outro mundo. Então, a gente não coexiste de forma diferente a nossa mente e o mundo, não. Porque a nossa mente, o nosso mundo está aqui. Está aqui dentro, tudo aquilo que a gente precisa fazer. E aí, quando ele parou para refletir tudo isso, ele teve uma certeza que o mundo não é inerentemente alegre nem triste. Que o mundo apenas é. O mundo existe. Existe. E ele apenas é. Sabe? Sabe quando a gente pensa assim, ó, que Deus não tá longe nem tá perto? Que Deus é? É assim. É assim que o mundo também existe pra gente. E aí, a gente não pode querer saber tudo o que acontece, diz aqui. Gente, não sou eu que estou dizendo, tá aqui no livro. Não podemos e nem queremos saber tudo o que acontece. Ficaríamos loucos com a sobrecarga de informação. O que estamos acontecendo agora? O que está acontecendo agora? Todo mundo com a mente mega acelerada por conta de um turbilhão de informação que chega através de todos os meios para a gente, seja no e-mail, seja no site, seja no celular, seja no computador, seja na televisão, seja no rádio, e a gente fica como nisso? Como é que fica essa bagunça toda dentro da nossa mente? Como que a gente agiliza isso, né? Como que a gente resolve isso? Porque a gente precisa parar. A gente precisa filtrar o que a gente vai ver, o que a gente vai ouvir, o que a gente vai assistir, porque não é simplesmente você parar para assistir uma live falando qualquer coisa, mostrando qualquer coisa que seja, entende? Se tiver um fundamento para você assistir algo do tipo que vai acrescentar para sua vida, que vai acrescentar para os seus dias, ótimo. Se não for, se for papagaiada, se for algo sensacionalista, não assista. Não assista. Quando a mente descansa, o mundo também descansa, segundo o Sunim. Quando a mente descansa, o mundo também descansa. E isso é muito importante. O mundo também descansa quando a nossa mente descansa. Olha só o desenho que tem aqui, que ele colocou, essa ilustração. Porque aqui seria como se fosse, gente, ó, uma banheira para a gente descansar, onde a gente entra e mergulha com os nossos sonhos, com os nossos pensamentos em tranquilidade, tá? E aí, eu separei alguns pontos aqui para eu ler para vocês e a gente ir tirando algumas ideias de tudo isso. Como toxinas que pouco a pouco se acumulam em nosso corpo. Se a raiva, o desespero ou o sofrimento se acumulam em meu coração, preciso fazer alguma coisa. Preciso praticar exercício, falar com o meu mentor, meditar na bondade amorosa. Quando iniciamos esse esforço, as toxinas começam a perder o poder que exercem sobre nós. E aí tem um outro trecho que ele diz: as lembranças lhe causam dor? Tente permanecer no presente. Traga a sua atenção para o aqui e agora. Perceba que os seus pensamentos se acalmam quando você se concentra no presente. À medida que os seus pensamentos se tranquilizam, as lembranças também se aquietam. Porque as lembranças, em essência, são pensamentos. São pensamentos. E aí, aqui ele diz: você está se sentindo confuso ou angustiado? Permita-se uma boa noite de sono e de descanso. Quando acordar no dia seguinte, o problema parecerá menor. E isso funciona de verdade. E não é só quando você deita para dormir à noite. Por exemplo, se hoje, domingo, é um dia que a gente vai ficar em casa,
Se você, de repente, estiver tenso, tiver algum momento do seu dia que você não estiver bem, bom dia, Rosinha, bom dia, Lourdes, oi, Rosimar. Se você não estiver bem, você para, respira um pouquinho, respira um pouquinho. Você que aí levantou agora há pouco, você que já está acordado e desperto faz tempo, ou você que tá levantando, mas já está ouvindo essa live, dá uma respirada profunda. Sente o ar dentro de você, solta esse ar devagar. Sinta, faça esse exercício do respirar, de sentir o ar entrando e o ar saindo devagar pelo seu corpo, nutrindo todas as suas células, porque isso é muito importante. É importante que a gente tenha essa consciência do respirar, tá? E aí ele diz o seguinte: quando a vida decepcionar, descanse um momento, tá? Ele diz assim: quando a sua confiança for quebrada, quando as suas esperanças forem por água abaixo, quando alguém que você ama o deixar, antes de qualquer coisa, faça uma pausa e descanse por um momento. Se puder, cerque-se de amigos, desabafe todas as traições, decepções e mágoas. E aí ele diz: mesmo que você não seja uma pessoa espiritualizada, invoque a essência da compaixão e sinta o abraço da aceitação. Curvado e de coração partido, eu sei que um dia você fui eu e eu um dia fui você. Então hoje eu faço uma prece por você, segundo o Sunim. E aí, gente, ele diz o seguinte: depois de você ficar um tempo sozinho, vá para um lugar que você considera sagrado. Pode ser a sua casa, pode ser um templo, pode ser uma praça. Feche os olhos e esvazie as suas mentes. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Magali, bom dia. Bom dia, Lucilene, Helenice, Vera Mascarenhas, bom dia. Obrigada pelo carinho de vocês. Gente, vai compartilhando essa live, tá? Vai compartilhando essa live que de repente a gente pode fazer diferença na vida de alguém hoje. E aí, sozinhos, nós vamos encontrar o que há de mais sagrado em nós, segundo o Sunim. E aí, gente, tem tanta coisa linda nesse livro que dá vontade da gente ler tudo, só que a gente não tem tempo para isso. E ele diz assim, ele tem uma parte que ele fala sobre o agradecimento, sobre a gratidão. Quanto mais gratos nos sentimos, mais felizes nos tornamos. Isso porque a gratidão nos ajuda a perceber que estamos todos conectados. Ninguém se sente isolado quando está grato. A gratidão nos desperta para a verdade de nossa natureza interdependente. E aí ele diz: se você se importar de verdade com os outros e procurar formas de ajudá-los a prosperar, não vai precisar procurar maneiras de melhorar o próprio humor. Olha como é importante isso. Quando a gente pensa no outro, quando a gente ajuda o outro, quando a gente faz diferença na vida do outro, a nossa vida muda, a nossa vida é tão transformada através da gratidão que até o nosso humor muda. É impressionante como acontece tudo isso. É impressionante. E a gente precisa realmente fazer parte disso. O capítulo 2 desse livro diz sobre a atenção plena. A atenção plena. Bom dia, Thalita. Bom dia, Sônia. Gente, ó, atenção plena. Atenção plena é muito dizer do aqui e do agora, do que eu sou hoje, do que eu faço hoje no meu presente. É eu estar aqui, de corpo, de alma. E ele está dizendo, seja amigo das suas emoções. O que mais querem saber é como lidar com emoções negativas fortes, como a raiva, o ódio ou a inveja. E aí, gente, a boa notícia é que quem levanta sempre essa questão já tem meio caminho andado. Quando a gente olha, Sunim diz que quando a gente olha para essas questões todas, para essas dores, para essas sensações estranhas que a gente sente, né, para essas emoções, a gente já tem um ponto a mais dentro dessa situação toda da nossa consciência. Por quê? Porque a gente está olhando para isso. E quando a gente olha para aquilo que dói, a gente já consegue entender que as coisas podem ser transformadas.
E sendo transformadas, a coisa fica melhor pra gente, certo? Porque quando eu consigo lidar com aquilo que eu sinto, eu consigo me tornar uma pessoa melhor. Eu consigo transformar aquilo tudo que eu estou sentindo, não é? E aí, quando eu consigo transformar tudo aquilo que eu estou sentindo, quando eu consigo transformar tudo aquilo que eu estou sentindo, eu consigo mudar a minha vida. Eu consigo transformar a minha vida. Eu consigo fazer tudo isso diferente e de formas diferentes. Então, é bom que a gente entenda isso, que quando a gente lida com as nossas emoções, por pior que elas sejam, por piores que elas sejam, a gente consegue se transformar no melhor que podemos ser, tá? E isso é muito importante. E aí, o Sunim diz o seguinte: é impossível encontrar uma pessoa que tenha sido, seja ou venha a ser apenas criticada ou apenas elogiada. Todo mundo vai ser um dia elogiado e todo mundo vai ser um dia criticado, todo mundo. Nós não estamos, não estaremos livres de julgamentos, né? Aí ele diz o seguinte: quando uma pessoa critica outra, você pode pensar que foi merecido, mas se olhar mais de perto, verá que o crítico está reclamando porque não conseguiu o que queria. Não seja tão facilmente influenciável. Quando você ataca alguém com frequência, é porque você está com medo. Gente, olha como é complicado essas coisas. Quando você critica uma outra, quando uma pessoa critica a outra, você pode pensar que foi merecido. Se você olhar mais de perto, vai ver que o crítico está reclamando porque não conseguiu o que queria. Geralmente, quando a gente critica o outro, é que aquilo que a gente está criticando é o que tem na gente, tá? Geralmente é assim que acontece. O que eu mais vejo no outro é o que eu mais tenho latente em mim. Então, se eu reclamo do outro, eu estou reclamando de mim. Quando você ataca alguém com frequência é porque você tem medo. Quando a gente é inseguro de situações, qualquer pessoa que possa nos causar insegurança, qualquer pessoa que pode nos causar ameaça, vai ser um inimigo. Vai ser um inimigo, né? Então, para que a gente não tenha essa insegurança, porque, gente, todos nós somos seres dotados de capacidades, de virtudes e, principalmente, a gente tem propósitos de vida e potenciais que a gente pode fazer para trabalhar neles e ser quem a gente quiser e fazer o que a gente quiser fazer, entende? Eu posso fazer sim o que o outro faz, posso fazer igual a ele, melhor que ele, posso me superar, entende? E pode ter muita gente também que faça muito melhor do que eu e ele juntos, entende? Então, todos nós somos seres dotados de potenciais exclusivos, maravilhosos e fortes, e todos nós temos capacidades para aumentar esse potencial. Não precisamos sentir medo, não precisamos nos sentir ameaçados. O que a gente tem que fazer é o quê, gente? Estudar, nos preparar para sermos melhores. E principalmente, além da gente estudar para o conhecimento não só acadêmico e técnico de trabalho, mas principalmente para o espiritual, mental, espiritual, mental, espiritual. Porque assim a gente consegue controlar as nossas emoções. A gente consegue controlar as nossas emoções. Aí ele diz o seguinte: algumas pessoas perguntam se engolir o orgulho é admitir derrota. Eu acho que não seja. Humildade é um sinal de força interior e sabedoria. Humildade não é você sair abraçando todo mundo e dizer que você é humilde. Entende? Humildade é você entender que chega uma hora que você precisa admitir o seu orgulho. Entende? Que você precisa abraçar as suas dores e tá tudo bem. E tá tudo bem. Quando você engole o orgulho, uma comunicação genuína se torna possível. Dessa forma, podemos finalmente escutar o outro e resolver os nossos problemas internos. Todos os nossos problemas são muito mais internos do que externos, viu, gente? Porque muitas vezes é o que a gente vem dizendo sempre por aqui, a gente não quer lidar com as nossas emoções. Por exemplo, a gente está ficando muito triste, a gente está ficando muito tenso numa situação como essa de pandemia,
Porque a gente quer fazer aquilo que não pode fazer. A gente quer sair de casa, não é? A gente quer ir pra rua. A gente viu que Limeira ficou entre a pior cidade do estado na questão do isolamento social. Por quê? Porque as pessoas querem sair de casa, as pessoas querem fazer o errado, né? Então a gente tem que olhar para isso, olhar para as nossas emoções. E quando você estiver para baixo, ele diz o seguinte: observe o sentimento que ele diz pelo qual você está se sentindo para baixo. Observe esse sentimento em silêncio, sem tentar mudá-lo, porque ele vai mudar sozinho. Só observa o contexto da situação que te deixou ficar triste. Como é que foi isso para você? Né? O que você sentiu? O que você está sentindo? Você é o vasto silêncio que percebe os sentimentos emergindo e desaparecendo. Os sentimentos costumam nascer de uma matriz de condições que estão além do nosso controle. Por exemplo, o sentimento de perda, por exemplo, quando eu perdi meu pai. Foi um sentimento de dor incalculável. Quem perdeu um ente querido como pai, como vó, como mãe, sabe do que eu tô falando. Só que como a gente lida com isso? A gente lida no silêncio. A gente lida com o sentimento em silêncio, olhando para essa dor, olhando para isso, sentindo isso. Porque aqui nós não estamos ilesos de dor. A gente vai sentir dor, porque a gente está num planeta, gente, que é um planeta de expiação e provas. Eu digo para vocês, a gente não está aqui de brincadeira. A gente está aqui para evoluir. E se a gente está num planeta de expiação e provas, a gente está passando por uma transição para sermos um mundo de regeneração. Um mundo regenerado de amor, de energia, de amor ao próximo, de empatia. Coisa que a gente não vê por aí. Coisa que a gente não vê por aí. Tem gente que nem sabe o que é empatia, entende? Então, nós precisamos fazer a nossa parte, cada qual a sua parte. Você, por exemplo, está fazendo a sua parte, que você está junto comigo aqui, assistindo essa live e de repente tendo conhecimentos aqui, ó, maravilhosos do Sunim, que trazem coisas que a gente só vê quando desacelera, que é o tempo que a gente vive hoje. A gente tá no tempo sem acelero, a gente tá tranquilo, porque a gente tá em casa, a gente tá no isolamento social, então a gente tá fazendo o quê? A gente tá respirando e fluindo. E ele ainda diz: de todas as palavras que saem da nossa boca todos os dias, quantas são de fato nossas? E quantas pegamos emprestadas dos outros? Com que frequência falamos algo original? Será que de fato existe isso de nossas próprias palavras? Será que tudo aquilo que a gente diz é nosso? Será que tudo aquilo que a gente diz é a gente que sente para falar? É bom a gente parar e às vezes olhar para o silêncio, aproveitar de repente esse domingo, gente, que tá só começando para a gente fazer esse exercício de repente de consciência, sabe? Consciência sentimental. Por quê? Porque às vezes a gente fica tanto naquela situação e olhando tanto para a tela do celular e olhando tanto para o computador e olhando tanto para a televisão e ouvindo tanto rádio e às vezes a gente precisa desligar um pouquinho só. Sabe? Aproveita esse domingo, aproveita esse dia para você respirar um pouquinho tranquilo com você mesmo. Sei lá, vai pro jardim na sua casa, vai pro quintal, não sei, sabe? Na sua cama, senta, fica quietinho um pouquinho, sabe? Porque a gente sente falta e a gente precisa olhar para essa consciência sentimental. A gente precisa fazer isso. E dentro de cada um de nós há uma testemunha interior que observa com tranquilidade o que acontece dentro e fora de nós. Isso é tão importante. Gente, há uma testemunha interior que observa com tranquilidade o que acontece dentro e fora de nós. O que é essa testemunha interior? A nossa consciência. É a nossa consciência. Porque repara quando você faz alguma coisa ou você fala alguma coisa, imediatamente não vem aquela vozinha falando: putz, não devia ter falado, não devia ter feito, não devia ter agido assim? É a nossa consciência. Essa testemunha é a nossa consciência. A partir de um lugar de silêncio e sabedoria, mesmo quando o mundo se agita numa tempestade de emoções, que é o momento do hoje, do agora que a gente está vivendo, a testemunha se assenta calmamente no olho da tempestade, incólume, luminosa e onisciente. Essa testemunha é a nossa consciência, tá? Essa testemunha é a nossa consciência. Então, por isso que é tão importante que a gente
Entre nesse estado meditativo de silêncio. Aí vocês vão me dizer, Debbie, mas eu não sei meditar não, nem sei o que é isso, nem sei como fazer. Não é para você parar e meditar não, é só para você se observar, observar os seus sentimentos, sabe? Sentir os seus sentimentos, sentir o que você sente em relação a eles e trabalhar tudo isso dentro de você, tá? Aí o Sunim diz que a gente precisa moderar o nosso entusiasmo. Porque de várias coisas que a gente faz na nossa vida, a gente fica muito eufórico, né? A gente fica, nossa, entusiasmado demais. E aí, o que acontece? Quando a gente se entusiasma demais, a gente se frustra. E depois a gente não sabe lidar com essa frustração, né? Então, a gente só precisa moderar esse entusiasmo. Modera um pouquinho o entusiasmo, porque é importante que a gente entenda que frustração vai acontecer na nossa vida, em vários pontos, em vários caminhos, em várias estradas, né, no nosso caminho da vida, mas que a gente tem que aprender a lidar com essa frustração, com esse entusiasmo, sabe? Entendendo que pode ser muito bem, que pode ser mais ou menos, né? E que quando for mais ou menos, tá tudo bem também, entende? Tá tudo bem. Esse tá tudo bem, gente, é um mantra que eu uso todos os dias na minha vida. Tá tudo bem. Independente da situação, a carroça tá vazia, a carroça quebrou a roda. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Na hora certa. A Ivanilda tá aqui, ela adora isso. Toda vez que eu falo isso, ela fala, Deb, isso me pegou de um jeito e tá tudo bem, não é, Nilda? Tá tudo bem. A gente entende que tá tudo bem. E ó, a gente só consegue trabalhar com os outros de forma harmoniosa e eficaz quando aprendemos a controlar o excesso de paixão, o excesso de entusiasmo. Só assim a gente pode compartilhar o nosso entusiasmo com o que estão à nossa volta. E o que é a gente compartilhar o nosso entusiasmo? É a gente, por exemplo, fazer diferença na vida do outro. E aí, sim, a gente faz a diferença compartilhando esse entusiasmo, certo? E aí, o Sunim... Gente, eu tô passando aqui, porque tem mais... Olha que desenho mais lindo esse das flores. Olha só, que coisa mais linda. Olha, tem muitas ilustrações nesse livro, tá? As coisas que você só vê quando desacelera, do Sunim, esse livro. Quem aí tá vendo? Esse livro não tem em PDF, tá? Bom, pelo menos eu não tenho, mas eu posso ver se tem na internet para vocês. Mas vale a pena muito ler esse livro, que é lindo, lindo, lindo. E ele diz aqui, muitos conflitos da vida podem ser resolvidos se nos colocarmos no lugar do outro. Ó a empatia, gente. Tente enxergar as coisas sob outro ponto de vista. Se você só considera o seu lado, você não é diferente de uma criança. Porque a criança não tem a consciência da empatia. A criança não tem a consciência de que ela pode melhorar a vida dela, de que ela pode fazer diferente, de que ela pode se colocar no lugar do amiguinho. Ela não tem. Eu tenho um sobrinho com 3 anos de idade, que ele pega um brinquedo de uma outra criança e ele quer levar para casa porque ele acha que é dele. E ele faz birra, ele chora. Por quê? Porque ele é uma criança. Agora, a gente tem que fazer esse exercício da empatia todos os dias. Todos os dias. Pelo menos um pouquinho. E se fosse eu no lugar daquela pessoa? E se fosse eu com, sei lá, a minha mãe no hospital? E se fosse eu com qualquer coisa que acontecesse? Se fosse eu que tivesse perdido meu emprego? A gente precisa se colocar no lugar do outro, sim, tá? Não é sentir o que o outro está sentindo. É se colocar no lugar do outro e pensar como eu reagiria se fosse comigo. Se eu estivesse passando por essa situação. Porque pensa bem, empatia não é você pegar a dor do outro para você. É você se colocar no lugar dele, entender a situação que acontece e você tentar ter um outro ponto de vista para tentar ajudar. Não é você pegar a dor dele e você tomar conta do problema dele. Empatia não é isso, tá? Empatia é você se colocar no lugar do outro. O que eu faria se fosse comigo? Ou eu gostaria que fizessem isso comigo? É isso que é empatia, tá? Isso é empatia. E aí o Sunim diz, você quer ser feliz ou quer parecer feliz? Não ligue para o que o mundo diz que você deveria fazer para ser feliz. Seja verdadeiro consigo mesmo e descubra o que quer de verdade. Gente, isso aqui...
A Magali está dizendo uma coisa aqui importante. Ter compaixão e não dó. Exatamente isso. Exatamente. Não ter dó. Ter compaixão. Compaixão. Debbie, o que é isso? Compaixão, gente, é você lidar com paixão, sabe? Com sentimento de amor, com sentimento de carinho, de empatia, sabe? Compaixão. E aí eu te pergunto, você quer ser feliz ou você quer parecer feliz? Porque a gente vê na internet um monte de gente que parece feliz, né? Que tem uma vida, ó, maravilhosa, que não existe problemas. Mas é assim? A nossa realidade nua e crua é assim, gente? Não é. Bom dia, Lu. Não é, não. Não ligue para o que o mundo diz que você deveria fazer para ser feliz. Seja verdadeiro com você mesmo. Descubra o que você quer de verdade na sua essência. Gente, eu falo tanto disso, eu sei que às vezes eu pareço até cansativa e repetitiva, mas é o seguinte, a gente precisa ser o que a gente é na essência, independente do que os outros esperam da gente. A gente tem que ser, porque a gente veio para esse mundo sozinho e a gente vai sozinho, entende? Somos seres individuais. Não importa o que o outro pensa, se na sua essência você está fazendo o seu melhor, você está sendo verdadeiro com você mesmo, ótimo. Você está certinho, você está correto. Se você está fazendo, porque o outro, fulana quer que eu seja assim, ciclano quer que eu faça isso, não sei o que lá quer que eu... Para, você não está vivendo a sua vida. Você não está vivendo a sua vida, entende? A gente precisa ser essência que somos, essência que carregamos dentro de nós, a nossa consciência com a nossa essência. Lembra, mental, espiritual, sentimental, a gente tem que saber o que a gente é, a gente tem que entender isso e a gente tem que respeitar isso. Precisamos respeitar quem somos. Olha para você dentro de você. Quem é você de verdade? Né? Quem é a Deb? Quem é a Magali? Quem é a Tânia? Quem é a Vânia? Quem é a Luciana? Quem é a Matilde? Quem é você de verdade? Olha para você. Olha para o seu espelho interno. Faça como se fosse uma tomografia, tirando fotos de você. Como se você estivesse escaneando o seu corpo. Olha para você. Quem é você na essência? Escolha a felicidade e não sucesso como meta de vida, gente. Porque felicidade automaticamente vai trazer tudo para a sua vida. Só que essa felicidade só chega quando? Quando você é grato, em primeiro lugar. Quando você agradece a tudo que você tem, a tudo que você é, a tudo que você viveu. Quando você entende que a sua essência vale muito mais do que qualquer dinheiro nesse mundo. E quando você se respeita. Aí você vai ser feliz, o sucesso vai chegar para você, você vai ter trabalho, você vai ter felicidade na família, você vai ter tudo, tudo. Só que antes, se respeite, seja essência para você, entende? Seja essência, seja a sua essência. A gente não precisa da essência de ninguém, a gente só precisa da nossa. Só que a gente tem que olhar para isso, a gente tem que acolher isso. Se você for bem-sucedido e infeliz, qual vai ser o sentido? Se é que vai existir um sentido. Pensa nisso, tá? Você quer ser feliz ou quer parecer feliz? E aí? Aí o capítulo 4, ele traz pra gente relacionamentos. Relacionamentos. A arte de manter um bom relacionamento. Ele diz o seguinte, que muitos de nós investimos tempo e dinheiro para ter uma casa boa, um carro bom, um carro chique e uma aparência jovem e bonita. Mas quanto investimos nas coisas intangíveis como bons relacionamentos? Quanto a gente investe para ter um bom relacionamento? Se tivermos a sorte de estar cercados por familiares e amigos que nos amam por quem somos e se preocupam de modo genuíno com o nosso bem-estar, nos sentiremos seguros e emocionalmente estáveis mesmo diante de desafios. Por um outro lado, podemos ter a casa dos sonhos, um carro luxuoso, o corpo que desejamos, mas continuaremos infelizes se houver problemas em nossos relacionamentos. Aí ele diz, quando esses problemas persistem sem solução à vista, ficamos deprimidos e desesperançosos. Se a felicidade é o que queremos alcançar na vida, será que não deveríamos nos esforçar mais para cultivar bons relacionamentos com as pessoas à nossa volta? É pra gente pensar, principalmente agora, nessa época de pandemia, que tá todo mundo em casa, não é? Que gera um estresse, porque o marido fica estressado com a esposa fica estressada com o marido, os pais ficam estressados com os filhos, não é verdade? E aí?
Como é que vai fazer? A gente vai sair por aí ou, né, vai ficar largando todo mundo em casa e vou dormir, deixa acontecer, deixa a vida me levar? Não, 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 não. A gente tem que olhar para isso também. A gente tem que olhar para isso também. Se você acha que é superior ou inferior a alguém, uma parede se ergue entre você e essa pessoa. Trate o outro como um velho amigo que você não vê há algum tempo. Quando você baixar a guarda, ele fará o mesmo. Isso aqui serve muito para briga, né, de marido e mulher, que às vezes a gente vira a cara, a gente não quer conversar, fica sem falar, ignora o outro, não é? Então, quando a gente baixar a guarda, tudo se resolve. Só que assim, tem gente que gosta, né, de ficar sem conversar uns par de dias, né? E aí? O meu marido é desses. Ignora, fica 3 dias sem conversar. E eu consigo? Eu não. Ué, eu não. Não consigo ficar sem conversar, não gosto. Entende? Então, a gente tem que olhar para isso. Olhar para isso, olhar o que fez a gente ficar sem conversar, o que fez a gente brigar. Então, a gente olha para isso. Olha, lembra que o Sunim falou? A gente para, a gente sente, né, todos esses sentimentos envolvidos, o que causou tudo isso e a gente conversa para resolver. Entende? A gente conversa para resolver. É isso que a gente tem que fazer. Conversar para resolver. Porque ninguém é superior ou inferior a alguém. Todos somos iguais. Todos somos iguais. A única diferença que temos é em questão evolutiva. É a única. Porque tem gente que está no estágio muito mais avançado do que a gente e tem gente que está no estágio menos avançado e tem um monte de gente que está igual a gente. É só isso. Porque a evolução maior que a gente tem que ter nesse mundo de, meu Deus, é a evolução espiritual, minha gente. Consciencial espiritual. Consciencial espiritual, tá? É isso que a gente veio fazer aqui. Entender a que viemos, para que viemos. Sabe? Antes a gente queria muito entender de onde eu vim, para onde eu vou. Agora não. É porque eu vim e o que eu tô fazendo aqui. Como eu vou melhorar isso, entende? Não é essa questão só de saber de onde eu vim, para onde eu vou. Não. Entendeu? A Vaninha tá dizendo, o erro é calar e não encarar e resolver a situação. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Se você não quer olhar para isso, você tá admitindo que você gosta disso. Entende? E não é para ser assim. E não é para ser assim. Não é. A gente tem que olhar para as nossas dores. Como um banquete que a gente faz na nossa mesa, coloca todas as nossas dores, todas as nossas sensações, todas as nossas situações para a gente poder lidar com isso. E aí o Sunim ainda diz, ó, as pessoas dizem coisas que nos magoam porque elas mesmas estão magoadas. Quando encontrar alguém que seja irritadiço e maldoso, pense em que situação terrível ele deve estar. Se ele for demais para você ou não houver tempo para isso, apenas sussurre, Deus o abençoe e segue em frente. Tem um monte de gente assim que a gente conhece, né? A gente maldosa mesmo, maldosa, que fala as coisas com mau agouro, como dizia minha avó, né? E essas pessoas maldosas que a gente tem e encontra pelo nosso caminho, Deus abençoe elas todas, né? E a gente, ó, continua seguindo o nosso caminho. Continua seguindo. Muita gente, às vezes, quando a gente vai para o caminho do despertar, gente, despertar que eu digo mental, espiritual, consciencial, as pessoas às vezes acham que a gente é louca, sabia? As pessoas acham, às vezes, que, nossa, por que você está fazendo isso? Por que você está estudando isso? Por que você está lendo isso? Por que não sei o quê? Por que não sei o que lá? Papapá, papapá. A gente não precisa explicar nada. Não se preocupe, não se preocupe em explicar. Só diga, eu faço isso porque eu gosto. Eu leio isso porque me faz bem. Acabou. Não fique dando satisfação, tá? Porque às vezes as pessoas, elas só querem conturbar você. Elas só querem perturbar você. Elas não querem te ajudar, entende? Então, não dê satisfação. Eu gosto e ponto final. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. Não importa o quão magoado você esteja. Não é preciso ter a última palavra. A última palavra pode destruir até as boas lembranças. Apesar de as coisas terem mudado, é mesmo necessário descartar todas as lembranças e, sobretudo, as felizes? É algo para a gente pensar. Quando ficar decepcionado, não espere muito para dizer algo. Quando guarda os sentimentos para si, o rio da emoção se avoluma, tornando mais difícil atravessá-lo e falar com calma.
Ou seja, quando você se sentir magoado, ofendido, decepcionado, quando alguém disser alguma coisa que ficou de travessado em você, o que você faz? Fala. Deb, mas a pessoa não vai gostar. E aí? É melhor você falar. É melhor você falar, tirar isso dentro de você, porque mágoa, raiva, coisas que eu quero falar e eu não falo e que ficam aqui dentro, me machucando, remoendo, sabe aquela coisa que parece uma faca aqui, ó, que fica remoendo, virando, causa doença. Causa doença. Então a gente tem que dizer o que a gente sente. Tá triste? Fale que você tá triste. Se alguém falou algo pra você que você não gostou, pode ser o seu melhor amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser o teu marido, pode ser o teu filho. Fale na hora, tá? Não espere muito, como o Sunim disse, não espere muito pra dizer. Diga, tá? Por que você não confia naquele amigo? Você sabe muito bem que também é capaz de mentir em circunstâncias semelhantes. O que nos torna verdadeiramente felizes é conhecer alguém que nos aceite como somos. Mesmo quando somos bem-sucedidos, podemos nos sentir inadequados e inseguros, e se formos levados a crer que há algo de errado conosco, complica a situação. O que nos torna verdadeiramente felizes é conhecer alguém que nos aceite como somos. E aquelas pessoas que não aceitam a gente como a gente é? A gente tem que lidar com elas também. A gente tem que conviver com elas. E muitas vezes essas pessoas convivem com a gente dentro da casa da gente, né? Muitas vezes a gente convive com essas pessoas dentro do grupo familiar, né? A minha avó sempre dizia que a família é a maior lição que a gente tem. A família que eu digo, a família que mora com você dentro da sua casa. Se de repente você é casado, mora você, seu esposo, seus filhos. Ou então mora você, seu pai, sua mãe, seus irmãos. A família é o nosso maior aprendizado da vida. É o nosso maior aprendizado. Porque ali estão as pessoas que conhecem as nossas verdadeiras máscaras e que nós conhecemos as máscaras delas. Entende? Elas sabem quem somos de verdade. Elas sabem. Então, elas são um grau de aprendizado. Porque, repara para vocês verem, as pessoas da família, elas falam, elas jogam na nossa cara as coisas que elas querem dizer. Não é? E é assim. Eles fazem isso. E tá tudo bem. O que a gente tem que fazer? Olhar para isso. Será que realmente eu estou sendo uma pessoa dessa forma que eles estão dizendo? Será que eu posso ser melhor? Será que eu posso fazer uma diferença? Será que eu posso aprender? Não sei. É difícil. A Li Dutra comentou, é difícil. É muito difícil. Mas não é impossível, Li. Não é impossível. A gente também pode lidar com isso. E tá tudo bem. A Vânia está dizendo, antes eu calava, agora eu falo e me tornei a chata. Antes assim, estou melhor. A gente se torna chato. A gente se torna chato quando a gente começa a se respeitar. Quando a gente diz sim e só sim para o outro. Tá tudo lindo, maravilhoso, tá tudo bem, né? Todo mundo ama a gente quando a gente diz sim. Quando a gente diz o primeiro não, as pessoas não gostam mais da gente. E por que a gente precisa dizer não? Porque o dizer sim o tempo todo mata a gente. A gente se mata dizendo sim para o outro o tempo todo. E principalmente quando eu digo sim querendo dizer não. Por que eu tenho que dizer sim todos os dias? Por exemplo, por que eu tenho que olhar o meu neto todos os dias? Não, você não tem que olhar o seu neto todos os dias. Não é obrigação sua, é obrigação da sua filha, do seu filho, enfim. Entende? Por que eu tenho que, sei lá, dar carona para fulana de tal todos os dias? Não, você não tem que dar carona para ninguém. Por que eu tenho que fazer? Não, você não tem que fazer, entende? A gente precisa aprender a se respeitar. É isso que nós precisamos aprender, a nos respeitar. Eu não quero fazer isso hoje e tá tudo bem. Eu não quero ir na festa de família hoje e tá tudo bem. Não quer ir, não vá. Porque se você for, você vai ficar com cara amarrada, vai ser ruim. Alguma situação vai acontecer para que você não se sinta bem naquele ambiente. E aí, lasca tudo. Fica pior do que se você não tivesse ido. Entendeu?
Diga não quando você quiser dizer não. Diga não para as pessoas, diga não para você, porque o dizer não para você é uma forma de amor por você. Não diga sim querendo dizer não, que você vai se matar, tá? Você vai se matando aos poucos. Por quê? Porque quando eu digo sim para o outro, morrendo de raiva por dentro, porque eu não consigo dizer não, eu estou me magoando, eu estou me machucando. Não faça isso com você. Se respeite, se ame em primeiro lugar. Diga não quando você quiser dizer não. Se o outro ama realmente você, ele vai entender que não é não e tá tudo bem. Hoje eu não quero, hoje eu não vou, hoje eu não posso. Amanhã tudo bem, amanhã nós vamos, amanhã a gente faz, amanhã a gente vai. Por quê? Se nós não colocarmos limites, as pessoas passam em cima da gente como um rolo compressor, sem dó. Entende? Aí quando a gente vê, a gente está vivendo a vida do outro e não a nossa. A gente está vivendo a vida do outro e não a nossa. Então vamos prestar atenção nisso, gente. Vamos prestar atenção nisso, porque o Sunim diz aqui, ó. A gente tem que olhar para a gente, para o nosso interior. As coisas que você só vê quando desacelera. Então aproveita esse domingo, aproveita esse tempo que a gente está em casa. Observa isso. Qual é a quantidade de sim que você tem dito para os outros? Querendo dizer não, e você não diz o não. Por quê? Olha para isso. É preciso entender isso. É preciso prestar atenção nisso, tá? Quando eu digo sim para o outro, dizendo não para mim, eu me mato aos poucos, tá? Pensa nisso e observa. E aqui o Sunim diz: a dor causada por uma pessoa pode ser curada por outra pessoa. Mas antes de sair e conhecer alguém, ou de repente, sei lá, né, de tentar conversar, certifique-se de que se dar tempo necessário para estar inteiro outra vez é muito melhor. E isso aqui vale, gente, para amizade, isso aqui vale para relacionamento, isso aqui vale para as pessoas que trabalham com a gente. Se dê esse tempo, sabe, de ficar com você, de se curar, de entender o que está acontecendo. Ah lá, a Ivete está dizendo, eu precisei adoecer para aprender. E é assim que funciona, Ivete. Infelizmente, a gente não olha para isso, a gente não olha para as nossas dores. Eu vou fazer uma live, gente, da linguagem do corpo, do livro da Cristina Cairo, e ela fala muito disso, que as nossas emoções, as nossas dores são as nossas emoções doendo, e a gente não quer olhar para isso. Porque dizer não, de repente, para minha filha, nossa, vai me causar um desconforto com ela, mas não é para ser assim. Não é para ser assim. Eu quero dizer não e ponto, acabou. Ué, eu não quero fazer, eu não tô com vontade, eu não quero ir, enfim. O que você quiser dizer não, diga não. Não diga sim querendo dizer não, porque você vai se matar. Não faça isso com você. Não faça isso com as suas emoções. Não faça isso com o seu psicológico. Não faça isso. Não faça. Quem tá chegando agora na live, a live de hoje é sobre o livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, tá? É do Sunim, do Raimin Sunim. Gente, é como manter a calma em um mundo tão frenético como esse que a gente vive e que a gente foi obrigado a desacelerar. Que bom por isso, né? Que bom. Aí, tem aqui, ó. Amar é confiar em alguém, estar ao lado de alguém, estar pronto a ouvir com o coração generoso e por nenhuma outra razão que não seja o amor. Só por amor. Entende? Só por amor. Dinheiro não compra amor. Dinheiro não compra amizade. Dinheiro não compra essência. Dinheiro não compra a sua sanidade mental. Dinheiro não compra a sua qualidade de vida espiritual. Dinheiro não compra a sua essência. Pensa nisso. Dinheiro não compra a sua essência, tá? Repara bem nisso. Amar é confiar em alguém, estar ao lado de alguém, estar pronto a ouvir com coração generoso e por nenhuma outra razão que não seja o amor. Lembra, mas o amor em primeiro lugar, ele tem que vir para você. É o seu amor de você para você mesmo. O 6º capítulo que o Sunim diz é a vida. Adoro sobre a vida, gente. Vida é maravilhosa. A vida é linda, mesmo com todos os contratempos, é maravilhoso. Gente, a vida é sensacional. Viver é maravilhoso. Viver traz luz, traz alegria, traz aprendizados para a nossa vida. E por mais que doa,
Viver é sensacional. E a gente tem que fazer por merecer. Porque a gente está aqui vivendo, a gente está aqui evoluindo, a gente está aqui aprendendo. Então a gente tem que fazer por merecer, porque viver é maravilhoso, tá? Agradeça a sua vida, agradeça. Na vida, há muito mais momentos comuns do que extraordinários. Esperamos na fila do mercado, passamos horas indo para o trabalho, regamos as plantas, alimentamos os nossos animais de estimação. Felicidade é encontrar instantes de alegria nesses momentos corriqueiros. Quando você se concentra, até a lista telefônica pode ser interessante. Se você está entediado, talvez não esteja se concentrando como deveria. E aí o Sunim diz: aonde quer que vá, cultive um senso de propriedade. Se você ver lixo no chão da igreja, da biblioteca, do parque, recolha. Quando você se apropria dos espaços, a sua vida tem mais propósito. Ou seja, se eu estou no meu trabalho, aquele lá também é um espaço meu. E se a luz está acesa à toa, por que eu não posso apagar? Vai economizar energia para sobrar, para fazer outra coisa, para fazer uma benfeitoria, para poder ajudar, para contratar uma outra pessoa, enfim. Entende? Quando você se apropria dos espaços, a sua vida tem mais propósito e as pessoas vão notar os exemplos. Viver é exemplo, tá? Viver é exemplo. Lembra disso. Nós não estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui aprendendo, evoluindo e tendo bons exemplos. Tendo bons exemplos de pessoas que são maravilhosas, que vieram antes de nós, pessoas que vieram com a gente, pessoas que ainda estão chegando. Gente, as crianças são seres maravilhosos, exemplares, que nos ensinam todos os dias. Você quer uma coisa importante, um ser humano, um ser que nos ensina todos os dias? São os animais de estimação. São seres maravilhosos e de uma sabedoria da natureza, sabedoria do amor incondicional. A gente tem, que aprender a observar esses animais. Observe a natureza. A gente planta uma semente, ela tem o tempo de espera. E por que você, nós que somos réis mortais, a gente quer tudo da noite pro dia? A gente quer agora, a gente quer pro ontem. Não, a gente tem que ter o tempo de espera, a gente tem que saber esperar. A natureza espera. O maior exemplo da vida que a gente tem é a natureza e são os animais. Esses são os maiores exemplos. Repara nos animais, repara nas crianças e repara na natureza, para vocês verem. São os nossos maiores exemplos de uma vida feliz, de uma vida com qualidade, de uma vida plena. Repara para você ver, repara. Depois vocês vão me falar. A vida é como jazz, segundo o Sunim. A maior parte é improviso e não se pode controlar todas as variáveis. Devemos viver com insolência e estilo, e não importa o que aconteça, tá? E aqui ele diz, sobre o futuro, que é o capítulo 7, você é uma mãe ou um pai controlador? Está dedicando atenção demais ao seu filho? Se a resposta for sim, dedique parte dessa atenção aos seus pais. Se você for bondoso com eles, o seu filho vai aprender a como tratar você no futuro. Super proteção, super acolhimento, super controle, não faz bem para ninguém, tá? Entenderam o recado do Sunim? Você é uma mãe ou um pai controlador? Está dedicando tempo demais ao seu filho? Se a resposta for sim, dedique essa parte de atenção aos seus pais. Se for bondoso com eles, o seu filho vai aprender como tratar você no futuro. E o capítulo 8 do Sunim, das coisas que você só vê quando desacelera, traz pra gente a espiritualidade, algo que eu adoro. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Está na Bíblia, é uma passagem de Mateus, capítulo 7, do versículo 1 e 2. E aí, eu acho que é importante que a gente entenda que não existe julgamentos. Se Jesus, o Buda e Confúcio estivessem vivos e se reunissem no mesmo lugar, será que os três iriam discutir para saber quem está certo? Ou será que iriam respeitar e admirar os ensinamentos uns dos outros? Conflitos religiosos normalmente acontecem não entre os fundadores dessas religiões, mas entre
as pessoas que o seguem e são fanáticas. Gente, a gente tem que lidar com a nossa essência, com o nosso coração, com a nossa espiritualidade, com o amor que Deus nos ensinou, tá? Com o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, que é igual. Não existe diferença no amor que eu sinto por mim e o amor que eu sinto pelo outro, tá? Porque Jesus veio em carne para nos ensinar que fora da caridade não há salvação e que eu tenho que me amar e amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Esse foi o maior ensinamento do Cristo, que veio em carne, viver experiência física como nós estamos vivendo, viver experiência na matéria para nos ensinar que o amor a ti mesmo e ao próximo é o maior ensinamento da vida. E junto com esse ensinamento, gratidão, compaixão, empatia, tudo isso faz parte. E aí, tem aqui uma passagem que o Sunim colocou, que ele diz o seguinte: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Essa é uma passagem que o Sunim colocou aqui, que ele diz que é uma passagem super importante. E qual é, gente, a vontade do Pai? Que a gente ame o próximo como a gente ama a nós mesmos. Tá? Vamos lembrar disso. Vamos lembrar disso porque o amor de Deus é superior. É incalculável o amor de Deus para conosco. Porque Deus é misericordioso, Ele é maravilhoso. E o nosso espírito precisa se abastecer desse amor. E o nosso espírito precisa se abastecer desses ensinamentos. E o Sunim diz aqui, se você não sabe como resolver um problema em sua vida, dê uma chance à oração. À medida que traz a atenção para dentro e procura sinceramente uma resposta em oração, algo sagrado dentro de você abre a porta da sabedoria interior. Então, se você está procurando desesperadamente solucionar um problema, ore em prece, entrega para Deus, para esse universo tão vasto, que com certeza você vai achar todas as respostas e as soluções, certo? É isso que temos para hoje, tá? Para que vocês tenham um domingo maravilhoso e que seja um dia lindo, um dia abençoado, cheio do amor do Cristo, com todos esses ensinamentos que o Sunim trouxe para a gente hoje, tá? As coisas que você só vê quando desacelera. Se você gostou, você que ficou comigo até agora, compartilha essa live, curte aí, marca os seus amigos para virem assistir, porque eu tô fazendo isso para que a gente não se perca nesse tempo de quarentena, tempo de espera, que a gente não sabe o que vai acontecer. E isso aqui é um aprendizado de novo para mim e a gente compartilha, sabe? Eu acredito muito nisso, que o amor de Deus para conosco é tão grande e é tão maravilhoso e a gente não pode perder tempo usando isso só pra gente, tá? Um beijo no coração de vocês, um bom domingo. Uma última mensagem dos Minutos de Sabedoria para que a gente se despeça. Gente, interprete corretamente essa frase. Mente sã, corpo são. Não é a mente que depende da saúde do corpo. Ao contrário, é o corpo sadio que depende da mente sadia. Quando o espírito está perfeitamente equilibrado, não há enfermidades que nos ataquem. Cuide da sua mente para que a saúde se reflita, na verdade, em forma de reflexo em todo o seu corpo. Vocês viram que eu abri agora a mensagem, ó. Página 151, quem tiver um minuto de sabedoria e quiser ler, mente são, corpo são. Um beijo para vocês, um bom domingo, fiquem com Deus. Parem hoje um minutinho para respirar, para agradecer, para entender. E principalmente, gente, para a gente agradecer a oportunidade que a gente se dá nesse momento de encontro que a gente tem, umas com as outras, uns com os outros aqui. Uma oportunidade de entendimento de situações melhores, talvez, que a gente esteja vivendo, né? Ou de situações dolorosas, que a gente tenha esses ensinamentos e entendimentos melhores para os dias seguirem mais felizes, tá? Um beijo no coração de vocês e acreditem, dias melhores virão. Enquanto isso, a gente estuda, a gente evolui, porque a gente não está aqui de passagem. Fiquem com Deus. Gratidão.